Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de expansão de Sociologia. Esta é a aula 3. Nós vamos continuar o assunto da socialização. E olha o tema agora: nossas escolhas, nossos limites e desdobramentos. Até onde vão as nossas escolhas? Quais são os nossos limites? Será que temos escolhas mesmo? Será que o que escolhemos é só para nós ou vai influenciar em outras pessoas, que é o que nós chamamos de desdobramentos? Quais são as consequências das nossas escolhas? Vamos acompanhando aqui. Quando nascemos, já encontramos prontos os valores, ou seja, aquilo que as pessoas acreditam, se são cristãs, acreditam no amor ao próximo e tal. Normas, a gente já encontra as normas prontas, as leis já estão aí, a gente só tem que seguir. A gente já encontra os costumes prontos. Então, por exemplo, você vai cumprimentar alguém, aqui no Brasil você dá a mão. Lá na Coreia, você vai fazer assim, uma inclinação. Né? Então, cada país já tem o seu costume. A gente, quando nasce num lugar, vai ter que seguir o costume daquele lugar. E também as práticas sociais, o que as pessoas costumam fazer. E tudo isso já está pronto. A gente nasce, é como se a sociedade fosse um barco, a gente tem que pular no barco e ir embora. E aí você fala assim, mas se é assim, então o que eu posso escolher? O que eu posso mudar? Se é assim, já está tudo programado? Tem algumas pessoas que acreditam nisso, mas será? Vamos acompanhando. Também encontramos os sistemas de produção das coisas e do trabalho já estabelecido. Então o trabalho já está aí, o mercado já está funcionando. Não o mercado lá que você vai comprar traquinas. Falando no mercado de trabalho, na indústria do trabalho, já está aí funcionando. E você vai ter que se encaixar nessa indústria, vai ter que ter uma profissão. E aí você fala, se já está tudo pronto, o que eu escolherei? Na maioria das vezes, não temos como fugir das regras já estabelecidas. Na maioria das vezes, não temos realmente como fugir das regras. A questão é, quem é que faz as regras? Quem decide o que é certo e o que é errado? Quem luta para as permanências e para as transformações? O que nós queremos que permaneça, o que nós queremos que seja transformado? As regras funcionam ainda? Será que não deveriam ser vistas? Talvez, são questionamentos que a gente precisa fazer. A vida em sociedade é possível, portanto, porque as pessoas falam a mesma língua, são julgadas por determinadas leis comuns, o que lhes dá um sentimento de pertencer a determinado grupo. Precisamos compreender que o que é individual e o que é coletivo não estão separados. Acompanhe isso aqui, ó. O que é individual e o que é coletivo não estão separados. Muitas vezes nós temos essa tendência de falar assim, isso aqui é privado, ou seja, individual, particular, e isso aqui é coletivo. Será que é assim? Não. O texto está dizendo que as coisas estão grudadas. Por isso que é tão difícil separar o público do privado, né? do que é individual, do que é particular. Você tem, por exemplo, uma escola. Você é diretor de uma escola e aí você recebeu uma verba para fazer coisas na escola. E aí você investe na sua sala, porque você quer uma sala bonita, bem arejada, você compra um ar-condicionado para sua sala, um armário novo, uma mesa nova, um computador novo, beleza. Você está investindo na escola? Está. Porém, você está pensando no seu bem-estar. E aí você fala, mas é da escola, não é meu, mas quem vai usar é você. Então, você percebe como é difícil separar o público do privado, porque eu não deveria investir em outras coisas para atender a maior quantidade de pessoas possível, né? Aí não, eu invisto lá na minha sala, porque eu quero conforto e tal. Então, muita gente faz isso e aí você não consegue separar o que é público do privado. E realmente, o que é coletivo do que é individual fica difícil de separar, porque todas as nossas escolhas individuais vão influenciar no coletivo. E as escolhas dos coletivos vão influenciar nas nossas questões individuais. Vamos imaginar que tem lá um grupo de motoristas de ônibus que resolve fazer uma greve. Mas você não está ali dentro do grupinho. Mas, como eles vão fazer a greve, isso vai influenciar você também. Agora, você também pode, por exemplo, bater um carro. Você bateu o carro na rodovia. Eu falo, mas o carro é meu, eu vou ter que pagar o seguro, vai pagar e tal. Mas você gerou um super mega congestionamento e aí as pessoas estão ali perdendo o tempo delas, gastando o dinheiro do combustível que elas colocaram, demorando muito, as pessoas estão passando mal no trânsito. Às vezes tem uma mulher grávida, por exemplo, está caminhando rumo, né, ao hospital com a ambulância e a ambulância não consegue chegar ao hospital e essa mulher morre. A culpa dessa mulher morrer é de quem, afinal? É da ambulância?
sua, que você bateu o carro e bloqueou a pista, você entendeu? Então é difícil você separar o que é do coletivo, o que é o individual. As coisas individuais vão influenciar no coletivo. Mas infelizmente a gente vive numa sociedade que acha que não, que só o individual que importa, só o eu que importa, satisfação pessoal do eu. E não é assim, para viver em sociedade. Então, o coletivo e o individual não estão separados, formam uma relação que se constitui conforme reagimos às situações que enfrentamos no cotidiano. Então, tem determinadas coisas que acontecem, a gente tem que enfrentar. A forma como a gente enfrenta vai influenciar outras pessoas em outros ambientes, que vão influenciar outras e outras e outras, isso gerando um efeito gigantesco que é incontrolável por nós. Por exemplo, é ótimo, né? Por exemplo, o fato de bater o carro. Você bateu o carro, você vai ter que chamar o SAMU, a ambulância, lá, bombeiro, vai influenciar. Então o bombeiro poderia estar assistindo uma outra ocorrência mais importante, talvez, mas ele foi empenhado para lá. Então isso vai impedir o pessoal de ir para outro lugar. Automaticamente eles vão ver outras coisas, enfim, vai ter outro tipo de relação que não teria se não tivesse ido para lá. Então, a forma como nós reagimos às situações vão transformar as coisas. Algumas pessoas são passivas e conformadas. Então, pessoas passivas que aceitam tudo, é assim mesmo. Tem gente que fala assim, não é? Isso aí é assim mesmo, que sempre foi assim. Você entra numa empresa nova para trabalhar, geralmente falam isso. Não, que sempre foi assim, segue a regra e pronto. Outras já são ativas e inconformadas. Você fala, não pode ser assim, nós temos que transformar e não sei o quê. Isso gera o que nós chamamos de relações sociais. Senão não existiria relação. Tudo seria maravilhoso, lindo, pacífico e seria insuportável, entendeu? Porque aquela velha história, né? Se todo mundo gostasse do verde, o que seria do amarelo? O que seriam das diferenças? Não existiriam diferenças. Tem gente que luta para acabar com as diferenças. Por exemplo, os nazistas queriam acabar com todo mundo que não fosse ariano puro. E se você acaba com a diversidade, qual o sentido da existência? As relações sociais necessitam da diversidade de pensamento, do confronto. É nesse diálogo entre uns e outros que construímos a sociedade em que vivemos. Olha que bonito isso. É nesse diálogo entre uns e outros que construímos a sociedade em que vivemos. É nesse diálogo, ou seja, através da palavra, porque em grego, diálogos quer dizer através da palavra. Diálogos. Então, através desse diálogo, nós conversamos, nós criamos relações. Se as circunstâncias formam os indivíduos, esses também criam as circunstâncias. Então, nós criamos circunstâncias, nós criamos coisas que vão influenciar outras pessoas. E, ao mesmo tempo, outras pessoas criam circunstâncias que vão influenciar em nós também. Exemplo maravilhoso, tem uma série nova no Netflix chamada De Volta aos 15, com a nossa querida Maísa. E ela tem 30 anos na série, não ela, né? Uma outra atriz, porque ela não tem cara de ter 30 anos, embora ela já tenha mais de 20, 22, 23, né? Mas na série ela interpreta uma menina de 15. Aí tem uma outra atriz que interpreta a mesma personagem, já mais velha, com 30 anos. E aí essa atriz, acontece uma coisa lá, ela volta no tempo. Se você quiser saber, assista. Né? Ela volta no tempo e vai modificar a vida dela. Ela tem esse poder agora de mudar, porque agora ela já está com uma outra cabeça. Ela vai com essa cabeça para os 15 anos. Quando você tem 30 anos é diferente quando você tem 15. Você pensa de outras maneiras, o que era prioridade quando você tinha 15, você já não se importa mais, entendeu? Outras coisas são mais importantes. Então, se quando você tinha 15 anos, você chorava porque tinha que entregar um trabalho de filosofia, com 30 anos você fala, eu tenho que pagar a conta de luz. Então, são coisas completamente diferentes. Então, ela volta no tempo. E aí, o que acontece? Qual é o sentido aí que eu quero chegar? Tudo que ela faz não influencia só na vida dela, influencia na vida de todo mundo que está ao redor dela. Você está entendendo? Então, ela vai modificando a vida dela, mas ela prejudica a vida de outro por causa de uma decisão que ela tomou, ou ela favorece uma outra pessoa. E aí, cada vez que ela volta para o presente, está de uma maneira diferente. E aí ela sempre está voltando, indo para tentar modificar e consertar as cagadas que ela faz, mas infelizmente as coisas nem sempre dão certo. Então assista lá se você achar interessante. Vale a pena nesse sentido que nós estamos falando aqui. Se as circunstâncias formam os indivíduos, as pessoas,
Essas pessoas também criam novas circunstâncias, que é o que ela faz lá na série o tempo todo. O indivíduo está condicionado. O que é condicionado? Tem um condicionador de cabelo? Você passa para quê? Para condicionar, para ele ficar bonitinho, não é isso? Eu não preciso, porque meu cabelo é bonito assim mesmo. Mas tem pessoas que precisam, por exemplo. Outros nem precisa e usa também, né? Mas enfim, vai da pessoa. Que eu tava falando mesmo? Assim, tem nada a ver, né, gente? Eu sou muito viajado. Muito aleatório, como dizem meus alunos maravilhosos. E também uma outra aluna minha dizia que eu era muito desnecessário, né? Mas enfim, a vida continua. O indivíduo está condicionado, ou seja, ele está preso por decisões e escolhas que ocorrem fora do seu alcance. Por exemplo, o mercado de trabalho está aí. Nossa, hoje eu estou falando bem, né? Minha dicção está maravilhosa. O mercado de trabalho está aí. Então você vai ter que se adaptar ao mercado de trabalho. Então você está condicionado ao mercado. Você está preso, você vai ter que se conformar, ou seja, vai entrar numa forma para atender as demandas do mercado. Aí você fala, então eu não tenho escolha? Sim, você tem escolha no que você vai fazer dentro desse sistema que já está pronto. Você está entendendo? Então, hoje em dia está no auge ter programador de aplicativos, por exemplo. Hoje está tendo muita oportunidade para programador de aplicativo, criador de aplicativos e tal. Então, é uma carreira que você pode investir, a área de TI, tecnologia da informação. Agora, eu não tenho esse tipo de perfil, eu sou uma pessoa que gosta de me comunicar, a área de vendas também está em auge. Então, você vai vendo o que está em possibilidades e vai se encaixar. As escolhas que você tem é dentro do que já está pronto. Então, você tem que aprender a jogar o jogo do mercado. Qualquer dia desse eu vou gravar um outro vídeo falando sobre Maquiavel e o mercado de trabalho. É bem interessante. Tem um vídeo do professor Clóvis de Barros Filho sobre isso. Aí eu vou aproveitar e fazer um vídeo meu. Talvez, não sei. Vou pensar no caso. Mas é bem interessante. Ele fala da questão de você saber jogar com o mercado e não deixar o mercado jogar com você. Mas nós temos que aprender a jogar, é isso que está dizendo aqui. Então tem coisas que ocorrem fora do nosso alcance. Em outros níveis da sociedade. Por exemplo, tá tendo a guerra da Síria. Meu Deus, toda hora eu tô falando guerra da Síria. Guerra da Ucrânia. Não sei porque eu tô falando guerra da Síria, gente, pelo amor de Deus. E eu não vou editar esse vídeo porque eu estou com preguiça, então vai ficar assim mesmo. Agora, guerra da Ucrânia. Por quê? Alguém tomou a decisão de ter uma guerra. Que foi o Putin lá, né? O Putin. Mas não foi só ele sozinho, teve várias coisas. Aí você tem que estudar a história da Ucrânia, história da Rússia, União Soviética, Guerra Fria, Estados Unidos, história dos Estados Unidos com a Rússia. Aí você vai entender o que está acontecendo ali. Só que aquela guerra vai influenciar diretamente em todos os países do mundo, com a questão de distribuição de petróleo, gás e outras coisas. Exportação, importação, tudo isso vai influenciando no preço, então as coisas vão ficar mais caras, entendeu? Então as coisas estão fora do nosso alcance, não tem como ir lá. Para com a guerra aí, gente, senão vai me ferrar aqui no Brasil. Mas você vai ter que saber fazer escolhas, saber direcionar, saber jogar com essa situação para poder se sair um pouco melhor. No entanto, as decisões que a pessoa toma a conduzem a diferentes direções na vida, que é exatamente o que eu estou querendo dizer. Então você fala assim, eu vou seguir a área da TI, você vai seguir um caminho, você não vai seguir outros. Então, você nunca vai viver a vida que você não escolheu. E você também nunca vai sentir as dores da vida que você não escolheu. E você nunca vai sentir os prazeres da vida que você escolheu. Isso gera uma angústia. É um filósofo dinamarquês chamado Kierkegaard que fala dessa questão. Toda vez que a gente tem que escolher, isso gera uma angústia em nós, porque a gente fica pensando, e se eu for para tal lugar? E se eu fizer tal caminho? Então, o que a gente escolher vai direcionar a nossa vida. Então, eu estou no Largo de Osasco, já dei esse exemplo várias vezes em sala de aula, e estou esperando o ônibus 11 horas da noite. Estou no Largo de Osasco. Eu moro, para quem não sabe, no Jardim Recanto das Rosas, em Osasco. Aqui passam dois ônibus que passam no Largo de Osasco, o 244 ou o 030. O 030 passa a cada 5 anos e o 244 a cada 2 anos. Aí eu vou ter que escolher qual dos dois, o 244 ou o 030. Aí depende, tem uma série de critérios que eu posso usar para escolher. Posso escolher a questão do tempo de viagem, posso escolher o que passar primeiro, posso escolher se eu só tenho o cartão para MTU, que é o top, eu só vou poder pegar o 244, se eu só tenho o cartão do bem, que é o da municipal, né, eu vou poder pegar só o 030. Então as coisas vão condicionando as nossas escolhas, mas a partir do momento que a gente escolhe, a gente vai seguir por um caminho. Então eu pego o 030.
E aí ele vai por um caminho, entendeu? O 244 vai por outro caminho. Então não tem mais como ir por aquele caminho. Eu não vou ver as coisas que estarão no caminho do 244, porque eu não estarei lá. Aí às vezes vem esse arrependimento. Nossa, que merda. Se eu tivesse pegado o 244, não chegaria antes? Porque, por exemplo, você pegou 030 e tá um congestionamento, bateu um carro, tá tendo uma blitz de polícia, sei lá, aí você fica parado no congestionamento lá meia hora. E aí você fala, se eu tivesse pegado o 244, eu não estaria nesse congestionamento, eu teria chegado em casa, eu teria tomado banho e já estava dormindo. Entendeu? Isso gera uma angústia, um ódio interno, mas você não tem mais como controlar. Você escolheu e isso direcionou você para um caminho. Assim são as coisas na nossa vida. Você escolhe uma coisa e vida que segue. Entendeu? Enfim. Seja qual for a direção seguida, sempre será resultado das decisões do indivíduo. Então você escolhe e você colhe o que você escolheu. Mas nem sempre a pessoa consegue tomar a decisão que gostaria, porque o contexto, o ambiente no qual ela vive, a impede ou pelo menos dificulta bastante. Existem relações e situações que foram estabelecidas antes de nós e que existem e outras pessoas que passam a existir e a se estruturar durante a nossa vida. Tem de nada, professor. Então, tem coisas que impedem a nossa escolha. Então, por exemplo, eu nasci muito pobre, não tenho casa, não tenho teto, se ficar comigo é porque gosta. Aí você não vai conseguir, por exemplo, estudar numa escola de elite para fazer um vestibular de medicina e passar em primeiro lugar, ou nas vagas suficientes para fazer. Aí você fala, não, mas eu posso estudar numa escola pública e fazer medicina? Pode, mas isso você percebe como vai dificultar bastante a pobreza? Se você tivesse nascido rico, já estudado numa escola de elite, você já estava aqui, ó. E aí, dali para lá, é um passinho. Agora, se você é pobre, você vai ter que lutar, batalhar e se esforçar muito mais. Você está entendendo o ponto que eu quero chegar? Não é que você talvez você não consiga mesmo, mas você pode até conseguir. Só que você vai ter que lutar muito mais. Você vai fazer o ensino médio, por exemplo, numa rede pública. Você sabe que não funciona tão bem quanto de uma escola particular. E dentro das escolas particulares também você pode até fazer uma escadinha de escolas piores, melhores, mas sempre todas estarão acima do público, né? Infelizmente. E aí, você termina o ensino médio, você tenta lá o vestibular e não passa. Aí você vai fazer cursinho, você vai fazer 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, dependendo do que você deseja. Eu quero passar em medicina, então você vai fazer 4, 5 anos de cursinho. E vai ter que estudar 24 horas por dia. E aí você fala, mas eu tenho que trabalhar e como que eu vou estudar? Você entendeu? Então as coisas vão dificultando. O outro lá, que já é da elite, ele já tem o quarto dele, ele já tem todas as coisas possíveis que favorecem esse ensinamento, esse aprendizado durante a escola. Então ele não vai precisar fazer cursinho. Se ele precisar é porque realmente ele não está nem aí, né? Mas ele já teria condições de passar, já estudou numa escola maravilhosa. Enfim. Então, veja só, tem coisas que nos impedem ou dificultam. Então, tem relações, situações que já estão estabelecidas. Essa relação de pobreza, riqueza, classe social, isso já está estabelecido. A gente já nasceu com isso já existindo. Você não vai chegar agora e falar, não tem mais classe social, todo mundo é igual, como desejam os comunistas, né? O fim das classes sociais. Não é impossível, entendeu? É o que nós chamamos na sociologia de comunismo utópico, ou utopia do comunismo. Tipo, nunca vai ser possível acabar com as classes sociais. É isso que deseja o comunismo, né? Não teria nem rico nem pobre, todo mundo estaria ali na mesma posição. Não dá. Então, tem coisas que já existem antes de nós, e tem outras que passam a existir e a se estruturar durante a nossa vida. A gente vai constituindo as coisas, vai realizando as coisas, e as coisas vão mudando. É como se quando você pega um caminho, fala assim, eu vou lá na Avenida Paulista. Você não faz um caminho todo de uma vez, não faz, você vai de partes, não é por partes. Então você eu vou pegar o ônibus até tal lugar, depois eu vou pegar o trem até tal estação, aí da outra estação eu vou para tal lugar. As coisas vão indo de pouquinho em pouquinho. E assim a nossa vida, a gente vai construindo relações, vai construindo coisas ao longo da nossa vida. Por isso que a gente também pode modificar constantemente aquilo que queremos. Você tá lá no ensino médio, fala assim, o que você vai fazer na faculdade? Aí você fica em crise, o pessoal entra em desespero, meu Deus. Calma, gente, relaxa. Você faz lá o vestibular para engenharia. Aí você faz a engenharia. Faz a engenharia. Não precisa parar antes, entendeu? Tem gente que começa um semestre e para, não me identifiquei.
Não, faz engenharia, gente. Mesmo que você não use depois, sempre vai servir para alguma coisa, entendeu? Todo aprendizado é válido, minha gente. Sempre vale a pena estudar. Grave isso na sua cabeça. É só através do estudo que você vai conseguir melhorar a sua questão de vida. Enfim, você pode até melhorar ali com trabalhos e tal, menores, né, digamos assim, ou que não necessitam de um estudo, mas sempre vai ter um teto. Com o estudo, você sempre vai melhorando. E aí você fala assim, eu não gostei dessa engenharia e tal, vou fazer outra coisa, você faz outra coisa e muda, entendeu? Antigamente, a pessoa tinha que definir já, né, a carreira dela quando ela tinha 16 anos e tinha que seguir para a vida inteira até morrer. Hoje não precisa mais, né? Então, você escolhe uma coisa, não quero mais, trabalhou 8 anos, 9 anos. Aí você muda e faz outra coisa. Nada te impede. Ou tem coisas que te impedem? Depende. Você entendeu? É isso que o texto está falando. Tem coisas que vão tentar nos impedir, tem coisas que vão tentar dificultar, mas a gente sempre tem que criar estratégias para conseguir progredir, evoluir, prosperar, ir adiante e etc, etc, etc. Então espero que você tenha entendido alguma coisa do que eu disse. Socialização, resumidamente, é viver em relação uns com os outros. E essas relações sempre vão gerar conflitos e através do diálogo você vai conseguir viver. Viver em sociedade só é possível porque tem o contraditório, porque tem o diferente, porque tem pessoas para você discutir situações diversas, né? Isso é socialização. Socialização não é só, por exemplo, eu vou lá numa balada e fico bebendo, vendo os outros. Não, socialização é conversar, troca de ideias, troca de decisões, entendeu? Troca de relações, troca de diálogos, enfim. Tudo isso é socialização. Então, no próximo vídeo abordaremos quando é um problema pessoal e quando é um problema social. Então, quando que uma coisa é um problema pessoal e quando que uma coisa é um problema social. Nunca é fácil definir essa linha. Que é o que eu estava falando da sala lá da direção, que escolheu comprar um ar-condicionado, não sei o quê. Tudo é fictício, tá, gente? Eu não conheço nenhum diretor que fez isso. Mas deve existir no mundo, né? Não sei, talvez. Mas o exemplo vale. Então, uma pessoa preferiu investir no prazer dela ali naquela sala, ficar confortável. Sendo que ela poderia comprar outras coisas para atender mais gente. Mas não. Aí ela fala, não, mas é da escola, não é meu, é público. Mas, de certa maneira, é privado, é particular, né? É individual, é pessoal. Então, nem sempre é fácil dividir o social do individual. Então, no próximo vídeo abordaremos isso. Até mais!